Olá, sou Roberta Litsi, iniciando mais um episódio do SP Cidadania. Completando 18 anos da Lei Maria da Penha, trouxe o tema Violência Doméstica e Intrafamiliar, rompendo o silêncio. A Lei 11.340 de 2006 cria mecanismos para combater a violência doméstica e intrafamiliar contra a mulher, com fulcro no parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e outros tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Assim, para iniciarmos e entendermos como surgiu a Lei Maria da Penha, contarei de forma breve a história da senhora Maria da Penha de Maia Fernandes. A lei tem esse nome em homenagem à farmacêutica e professora universitária Maria da Penha Maia Fernandes. Durante 6 anos, ela sofreu violência doméstica por parte do seu marido, o professor universitário colombiano que contraiu matrimônio com a senhora Maria da Penha para naturalizar-se brasileiro. A primeira tentativa de assassinato foi em 1983, quando ele disparou com arma de fogo contra Maria da Penha enquanto ela dormia. A segunda tentativa, ele tentou eletrocutá-la e afogá-la enquanto tomava banho. A senhora Maria da Penha, tendo força ainda depois de todos esses episódios, denunciou o marido à justiça. Porém, 15 anos após as agressões, o agressor continuava solto. Sendo assim, o Brasil foi denunciado a organismos de proteção dos direitos humanos e outros organismos internacionais, os quais levaram o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, Organização dos Estados Americanos, com o caso 12.051, de 20 de agosto de 1998. Em 2001, quase 18 anos depois dos crimes descritos pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil foi responsabilizado por negligência e omissão, de acordo com o caso de violência doméstica contra Maria da Penha. Por outra parte, a OEA recomendou que o Brasil adotasse diversas medidas em favor da criação de políticas públicas efetivas para combater essa modalidade delitiva e vexatória, onde o Brasil ocupa a 5ª posição, ficando atrás apenas de 3 países latino-americanos: El Salvador, Guatemala e Colômbia, e da Federação Russa. Então, em 2002, o processo terminou. Em 2003, finalmente o agressor foi levado à prisão, por força dos organismos internacionais que condenaram o Brasil e graças aos esforços da senhora Maria da Penha. Então, segundo dados estatísticos, conforme eu falei, 43,5 mil mulheres são assassinadas no país, sendo 4.500 por ano. Então, a Lei Maria da Penha, reforçando, ela cria mecanismos para coibir esse tipo de violência exercida especificamente contra a mulher. É importante frisar os tipos de violência: física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. Eu vou dar alguns exemplos. A violência física, como o próprio nome já diz, ela ofende a integridade e a saúde da mulher. A psicológica, ela tem um dano emocional à mulher, diminuindo a sua autoestima, controlando ações, comportamentos e decisões das mulheres, com ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir. Violência sexual seria qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação, força física,
forçar matrimônio, forçar gravidez, aborto, limitar ou anular seus direitos sexuais e reprodutivos. Para a violência patrimonial, seria qualquer conduta que tipifique a retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumento de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos, recursos econômicos. E a violência moral ou crimes contra a honra consiste em qualquer conduta que tipifique calúnia, injúria e difamação. A calúnia é acusar alguém de um crime que não cometeu. Difamação, imputar a alguém um fato ofensivo à sua reputação. E injúria, ofender a honra de alguém. Então, a violência doméstica intrafamiliar, ela traz consequências para toda a família. Ou seja, os filhos que presenciam a violência no âmbito familiar poderão a qualquer tempo de sua vida reproduzir a violência presenciada, também tornando-se também um adulto agressor. Então é importante algumas recomendações às vítimas, como não confie no agressor quando este comete agressões físicas e verbais. Com comportamento descontrolado, ele se tornará cada dia mais violento. Esse é o ciclo da violência. Não acredite que o agressor diga estar arrependido, mudando seu comportamento de repente por um comportamento gentil e amoroso. Você dará permissão para que um novo ciclo de sucessivas violências se inicie. Proteja-se. Então, o que muda o comportamento de uma sociedade é a educação. O machismo é uma praga histórica, como todos já sabem, e que não se elimina do dia para a noite. A criação da Lei Maria da Penha, prevendo punição para aqueles agressores, de mulheres, foi um primeiro e audacioso passo. Antes, muitas brasileiras não denunciavam por serem ignoradas pelas autoridades. E muitos brasileiros agiam com absoluta tranquilidade porque davam a impunidade como certa. Então, o segundo passo contra o machismo para mudar essa mentalidade dentro da nossa sociedade é a educação. Então, no mesmo estilo dos alcoólicos anônimos, existem entidades que auxiliam mulheres que não conseguem se desvencilhar do homem violento e para o homem violento também deixar essas práticas, essas modalidades delitivas e que ferem ao coletivo de mulheres, desde a infância até a fase adulta. Então, conforme afirma a senhora Maria da Penha de Maia Fernandes, o que muda o comportamento da sociedade é a educação. Temos que ensinar aos nossos filhos, desde pequenos na escola, que a mulher merece respeito. Como, por exemplo, cito o cinto de segurança. A primeira coisa que a criança faz ao entrar no carro é avisar ao pai que ele precisa pôr o cinto. Quando ela crescer, não passará por sua cabeça não utilizá-lo. Na violência contra a mulher, a lógica é a mesma. Tenho fé que lá na frente os homens aceitarão as mulheres como iguais e nesse momento a Lei Maria da Penha se tornará desnecessária. Essa fonte é do jornal Senado, edição de julho de 2013. Então, é necessário estabelecer a igualdade entre homens e mulheres em todos os setores. A família, amigos e vizinhos devem se unir para denunciar a situação de violência e para que o agressor não fique impune. Então, a mulher não pode sofrer sozinha. Ela deve buscar ajuda e denunciar os atos de violência sofridos. Como principais aspectos da Lei Maria da Penha, podemos citar: tipifica e define a violência doméstica e familiar contra a mulher. Estabelece as formas de violência no âmbito doméstico, como física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Determina que a violência doméstica ela independe de orientação sexual. E altera o Código de Processo Penal para possibilitar ao juiz a decretação de prisão preventiva, quando houver riscos à integridade física ou psicológica da mulher. E altera a Lei de Execuções Penais para permitir ao juiz que determine o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. E determina a criação de juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher, com competência civil e criminal, para abranger as questões de família decorrentes da violência contra a mulher, entre outros aspectos que também tipificam esta lei.
É importante frisar que a Lei Maria da Penha ela é sim constitucional, apesar de algumas correntes contrárias, pois ela resguarda a igualdade material no âmbito das relações domésticas. Tá bem? Então é importante ressaltar essa constitucionalidade da Lei 11.340 de 2006. Então a Lei Maria da Penha ela precisa de mais efetividade por parte do poder público, com a implementação de políticas públicas efetivas, eficazes e eficientes. Então o Estado tem obrigação de assegurar a isonomia material no que tange à posição da mulher, buscando tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. A Lei Maria da Penha garante à mulher integridade de direitos, como viver em segurança sem sofrer agressões físicas, psicológicas ou morais, entre outras situações que ferem a dignidade da população feminina. Bom, vou falar agora de forma breve sobre uma questão muito sensível que seria o feminicídio. Um crime hediondo e que assola a população feminina no nosso país e que necessita da urgência do olhar do poder público para a efetividade no combate a esta lacra social. Sancionada em 9 de março de 2015 pela então Presidente da República, a Lei 13.104 de 2015 alterou o Código Penal para incluir uma nova modalidade de homicídio qualificado, que é o feminicídio, quando o crime for praticado contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. Então, o inciso 1º do parágrafo 2º-A do artigo 121 do Código Penal foi acrescentado como norma explicativa no termo razões da condição de sexo feminino, esclarecendo que ocorrerá em duas hipóteses: a. violência doméstica e familiar, e b. menosprezo ou discriminação à condição da mulher. A lei também acrescentou o parágrafo 7º no artigo 121, estabelecendo o aumento de pena para o crime de feminicídio. Então, a pena será aumentada de 1/3 à metade quando praticado durante a gravidez ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 ou com deficiência, e na presença de ascendente ou descendente da vítima. Então, se o feminicídio ocorre com base no inciso 1º do parágrafo 2º-A do artigo 121, ou seja, se ocorreu a violência doméstica, a competência para processar esse crime será do Tribunal do Júri. A lei também alterou o parágrafo 1º da Lei 8.072 de 90, Lei de Crimes Hediondos, para incluir a alteração, deixando claro que o feminicídio é uma nova modalidade de homicídio qualificado, entrando, portanto, no rol de crimes hediondos. Exemplos: marido que mata a mulher porque acha que ela não tem direito de se separar dele. Um companheiro que mata a sua companheira porque quando ele chegou em casa o jantar não estava pronto. O funcionário de uma empresa que mata a sua colega de trabalho em virtude de ela ter conseguido a promoção em detrimento dele, já que na sua visão, ela, por ser mulher, não estaria capacitada para a função. Então, a violência doméstica intrafamiliar é considerada uma violência de gênero porque está embasada numa relação desigual de poder entre homens e mulheres. Os direitos entre homens e mulheres devem ser iguais. Outro fato importante frisar é que a Lei Maria da Penha ela ampara as mulheres latino-americanas que vivem no Brasil por força da Convenção de Belém do Pará de 1994. Então, mulheres de Latinoamérica que vivem no Brasil, a Lei Maria da Penha também é para vocês. A violência não se rompe sola. Denunciem. Entre os crimes graves cometidos contra as mulheres temos homicídio, artigo 121, estupro, artigo 213, tortura, que é a Lei 9.455 de 2007, e outros crimes que são cometidos no âmbito doméstico, familiar ou nas relações íntimas de afeto: lesão corporal, calúnia, difamação, injúria, constrangimento ilegal, ameaça, sequestro e cárcere privado, violação de domicílio e dano.
Importante frisar que as penas privativas para esses crimes não podem ser substituídas por multas ou penas alternativas, como, por exemplo, cestas básicas. Então, infelizmente, o estupro de mulheres idosas, meninas e adolescentes, eles continuam sendo praticados e exige-se que seja cumprido no rigor da lei a punição desses agressores. Então, algumas frases que são ditas, infelizmente, ainda nos dias atuais, Se está apanhando é porque gosta. Apanhou porque mereceu. Mulher tem que apanhar como homem. Essas são algumas frases vexatórias que ainda são ditas dentro da nossa sociedade e que devem ser veementemente repudiadas por todos nós, todos os cidadãos. Ainda mais assustador é que tais expressões são proferidas por muitas mulheres, referindo-se umas às outras, o que torna a questão um pouco mais grave e delicada. Então ninguém quer ser vítima de violência, seja mulher ou homem, e ambos possuem sentimentos, valores, histórias e marcas em suas vidas. Todos devemos ser respeitados e valorizados pelo que somos, independentemente de raça, cor, credo, gênero ou qualquer outro fator discriminante e de ordem estrutural. Então, dados estatísticos aqui do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o estupro no Brasil, ele alcança 527 mil pessoas por ano. 89% são mulheres e 70% são crianças e adolescentes. Portanto, devemos chamar a atenção das autoridades para que atuem urgentemente para erradicar a violência contra o coletivo de mulheres. As medidas protetivas indicadas nos artigos 22, 23 e 24 da Lei 11.340 de 2006, dentre elas temos afastamento do agressor do lar, proibição do agressor de se aproximar da vítima e de seus familiares, proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, telefone, e-mail, redes sociais, proibição de frequentar os mesmos lugares que a vítima, restrição e suspensão de visitas aos dependentes menores, prestação de alimentos provisórios, suspensão de posse da restrição ao porte de armas e suspensão das procurações conferidas pela vítima ao agressor. Importante frisar que quando o agressor descumpre essa medida protetiva, a vítima deve denunciar imediatamente o fato ao juiz para que seja decretada a sua prisão, a fim de garantir a execução das medidas. Para o ciclo de violência das mulheres, devemos ressaltar as 3 fases que temos: revolução da tensão, a explosão e agressão e, por último, a fase da lua de mel. Por essa razão, a mulher não deve permitir uma segunda oportunidade para o agressor, porque o ciclo de violência se repete e cada vez mais intenso até que possa chegar no feminicídio. Algo importante que deve ser dito em relação à discriminação da mulher que sofre a violência: não devemos fazer julgamentos para aquelas mulheres que não conseguem sair da situação de violência, pois muitas vezes esta mulher pode sofrer da síndrome do desamparo aprendido, que é algo causado pela repetição do ciclo de violência, que leva esta mulher a desenvolver essa síndrome, acreditando que não importa o que faça, ela é incapaz de controlar o que acontece na sua vida. Então ela não consegue reagir diante da situação de violência. Ela precisa de ajuda. Então, menos crítica e mais ajuda às pessoas em situação de violência. Então, algumas perguntas que podemos responder ante a casos de mulheres que não conseguem sair da situação de violência. Por que as mulheres demoram tanto tempo para reagir? Receio de não ser aceita pela sociedade como uma mulher sem marido. Em pleno século XXI ainda tem pessoas com essa mentalidade.
medo de sentir-se sozinha, vergonha de se expor e ser criticada, acredita que o parceiro vai mudar o comportamento, dependência econômica, medo da separação e por causa das relações desiguais de gênero. Alguns sinais de relacionamento abusivo: ciúmes e possessividade, controle, superioridade, manipulação, mudanças de humor, as ações não correspondem às palavras, pune a parceira, desrespeita as mulheres, não quer procurar ajuda. Então é muito importante também o amparo das mulheres dentro das instituições, né? Então a violência doméstica, ela tem uma causa direta no absenteísmo nas empresas, nas instituições, seja públicas ou privadas. Então, segundo dados do Banco Mundial, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em todo o mundo a violência contra a mulher é responsável por 20% das ausências no trabalho. Então, ela ultrapassa o ambiente familiar e reflete seus efeitos na vida pessoal e profissional das mulheres, atingindo as famílias, as sociedades, as empresas e o poder público. Então, o artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei 11.340 de 2006, prevê que o juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica, a manutenção do vínculo trabalhista quando necessário, o seu afastamento do local de trabalho, por até 6 meses. Então é muito importante esse amparo da Lei Maria da Penha para mulheres em situação de violência e para garantir, né, o seu vínculo trabalhista. Então é importante também frisar sobre a Lei 13.239 de 2015, que oferta a realização no âmbito do Sistema Único de Saúde a cirurgia plástica reparadora de sequelas de lesões causadas por atos de violência contra as mulheres. Então, para ter acesso gratuito à cirurgia plástica, a vítima deve registrar boletim de ocorrência, de acordo com o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 13.239 de 2015. É importante consignar que a lei não abrange apenas as situações de violência doméstica, mas também os danos provocados por desconhecidos, como numa situação de roubo, estupro, etc. Né? Então essa é uma informação muito importante. Onde denunciar? Delegacia de polícia, Delegacia da Mulher, Vara da Violência Doméstica, Defensoria Pública, Ministério Público. Também centros e casas de atendimento às mulheres, que é o CCM, né, Centro de Cidadania da Mulher, e o CDCM, Centro de Defesa e Convivência da Mulher, entre outros. E também o Ligue 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, oferecido pela Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, que tem funcionamento 24 horas, 7 dias por semana. Caso seja necessário, após o registro da ocorrência, a mulher deverá ser encaminhada pela autoridade policial, juntamente com os filhos, para um abrigo sigiloso ou local seguro, para que assim seja acompanhada e retirada do local onde sofreu a violência, e também acompanhada pelas autoridades para retirar os seus pertences. Caso o município não tenha um local específico de atendimento à mulher, né, ela pode acionar as UBSs, né, Unidades Básicas de Saúde, para receber todos os procedimentos necessários. O CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, também, e CREAS, Centro de Referência Especializada de Assistência Social. Então, para finalizar o tema abordado, né, neste episódio do SP Cidadania, deixo algumas considerações. O Estado tem o dever de promover a segurança pública e os direitos humanos. Faz-se necessário um posicionamento firme e combativo para que a violência por razão de gênero seja devidamente erradicada. Toda forma de violência contra a mulher deve ser coibida pelo Estado, repelida pela sociedade e combatida pela família. É um momento de unir forças. O silêncio pode ser o grande aliado do agressor. Portanto, rompam o silêncio e denunciem. Deixar uma relação violenta é um processo. Cada um tem o seu tempo. Grupo Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público de São Paulo. A mulher precisa reconhecer que está sendo vítima de violência doméstica
para que possa sair dessa situação negativa. E a violência contra a mulher não tem desculpa, tem a Lei Maria da Penha. E como já nos ensinou Platão, podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro, mas a real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Obrigada pela atenção de todos e espero vocês num próximo episódio. Até breve!